A Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na Câmara dos Deputados, aprovou de reforma simbólica um bloco de 21 requerimentos, entre pedidos de informação, convocações e convites. E para falar sobre a CPI do MST, nós recebemos agora o deputado federal do PL São Paulo e relator da CPI, Ricardo Salles. Deputado, muito bom dia ao senhor, muito obrigada pela participação no dia de hoje. Já vou emendar minha pergunta aqui. Conta pra gente como é que está o andamento da CPI aí. Oi, Paula, bom dia. A CPI foi muito bem, tanto foi bem que as invasões de propriedade no Brasil caíram vertiginosamente. Nos 3 primeiros meses do ano, antes da CPI, estavam tendo uma média de 7 a 8 invasões por semana. Desde o início da CPI, né, no começo de maio, apenas uma invasão até agora foi registrada. Portanto, mostra que a CPI, no mínimo, constrangeu esses criminosos a reduzirem o ritmo das suas atrocidades. Bom, por outro lado, ficou demonstrado também o modus operandi, né, dessa indústria de invasões no Brasil, como eles fazem isso de maneira totalmente criminosa, mas mais do que isso, para obtenção de ganhos políticos e econômicos dos seus líderes, em detrimento daqueles coitados, os pobres, que são manipulados pelos líderes dos movimentos. Deputado, o que vem movimentando também a CPI é a possibilidade do arquivamento contra o coronel Zuco e também a discussão sobre convocar ou não o ministro Rui Costa. Como que isso tudo vai se dar no segundo semestre? Bem-vindo. Tiago, bom, por um lado, com relação ao processo que foi movido por algumas deputadas lá na CPI, junto à Procuradoria-Geral da República, etc., o Supremo Tribunal Federal, esse processo é uma temeridade. Por quê? Não tendo argumentos para se defender e para defender o indefensável, que é invasão de propriedade, depredação de patrimônio público e privado, coação, extorsão, roubo, né? Esse pessoal se vitimiza a cada vez que elas mesmas, xingam, provocam, interrompem, né? Se vitimizam e dizem, não, está fazendo isso porque nós somos mulheres. Não é pelo fato de vocês serem mulheres que podem desrespeitar, né, o trâmite dos trabalhos, o próprio presidente da comissão, os demais colegas, como foi ontem com o general Girão. Com relação ao ministro Rui Costa, ele foi governador da Bahia. Enquanto governador da Bahia, há ordens por escrito lá na Bahia em que ele determina que não se cumpra ordens judiciais para reintegração de posse. Para além disso, também, enquanto ministro da Casa Civil, ele é o responsável pela, justamente, Eu acho que nós perdemos a conexão com o deputado Ricardo Salles. A gente volta daqui a pouco a falar mais sobre a CPI do MST, né, Tiago? Pois é, em relação ainda à CPI, agora todos os trabalhos concentrados no segundo semestre, enquanto a gente tenta retomar o contato, Diogo Schelp, qual é o foco dessa CPI? A gente fala que a CPMI do dia 8 perdeu um pouco de força, né? Ficou tudo para o segundo semestre, mas a CPI, no caso do MST, há alguma possibilidade de avançar nas investigações em relação ao MST ou ficou uma discussão muito política e não em relação ao foco do movimento mesmo? Eu acredito que, pelo que a gente tem visto, a CPI do MST, que tem potencial para esclarecer muitas coisas a respeito desse movimento político, além de social, ela tem se perdido muito nesse debate polarizado, não é? Acaba sendo contraproducente esse bate-boca, que, vamos ser justos, ele se dá num nível baixo não apenas de um lado, ele se dá dos dois lados. É algo que a gente tem visto no parlamento brasileiro, infelizmente, já há algum tempo. Outras CPIs do MST no passado também não resultaram em nada muito produtivo, mas é uma CPI que tem muito mais potencial para desgastar o governo do que, por exemplo, a CPMI de 8 de janeiro, né, em que se tenta vender uma narrativa de que o governo, de alguma forma, teria interesse naqueles atos de vandalismo, o que, obviamente, não faz sentido nenhum. Mas essa CPI, a CPI do MST, se for para um caminho mais objetivo, de descobrir mesmo o que está acontecendo, tem mais chances de dar resultado. Nós retomamos o contato com o deputado Ricardo Salles. Schelp, se quiser, já pode fazer sua pergunta. O Salles já deve ter escutado meu comentário. Mas, Salles, eu gostaria de saber justamente sobre isso. Quer dizer, o que de fato já se revelou, já foi revelado em termos de dados concretos a respeito do MST, como ele atua, quais são os vínculos com o governo federal.
enfim, do ponto de vista do que há de irregular mesmo na atitude, nas ações desse grupo. Bom, Schelp, bom dia. O que nós já conseguimos identificar? Primeiro, havia um modus operandi, uma irregularidade muito grande, além das invasões propriamente dito, que são crime de esbulho possessório, quando invadem e depredam patrimônio, são depredação de patrimônio público, às vezes privado, ou privado, às vezes público, extorsão, razão pela qual o Zé Rainha foi preso, enfim, crimes inerentes à atividade de invasão de propriedade. Esses são evidentes, todo mundo enxerga, eles estão registrados praticamente em todos os estados do Brasil nos respectivos casos. Mas o que se identificou até agora? O modus operandi pelo qual essa quadrilha de invasão de propriedade conseguia manobrar o estabelecimento estatal, o ente estatal. E eu explico melhor. Primeiro, uma promiscuidade muito grande entre os movimentos de invasão e as antigas gestões do INCRA, motivo que, inclusive, está trazendo a investigação para a atual gestão do INCRA, porque nós tivemos um interregno positivo no governo do presidente Bolsonaro, em que não aconteceu, mas antes disso, e agora novamente, o que há? Os próprios invasores de propriedade indicam para o INCRA as propriedades que eles querem que o governo desaproprie. Quer dizer, é um absurdo, completamente, isso fere totalmente os princípios da moralidade pública. Mas isso vai além. O próprio invasor de propriedade, os líderes, que é importante separar aqui os líderes dos demais. Os líderes são aqueles que sabem muito bem o que estão fazendo, ganham dinheiro, ganham prestígio político, manipulam os coitados dos outros, e são miseráveis, na maioria das vezes, arregimentados nas cidades, não tem sequer conhecimento agrícola prévio. Mas o que nós encontramos lá? Além de indicar as fazendas que eles querem ver desapropriadas, eles indicam quem eles querem que seja assentado. Quer dizer, ao invés do INCRA fazer um processo seletivo para ver quem cumpre os requisitos e quem está na fila por ordem cronológica e tudo mais, não, você dá ao líder dos movimentos o direito de dizer assenta o fulano e não assenta o ciclano. E o que acontece na prática com isso? Eles passam a ter um poder, os líderes das invasões, um poder muito grande sobre aqueles que estão nas fileiras do movimento de invasão de terra. Porque se o sujeito não faz tudo o que eles querem, não entrega o que eles pedem, não faz os serviços que eles determinam, eles tiram da lista de assentado. O passo seguinte que nós já identificamos eles criam associações ou cooperativas, depende do caso, e essas associações ou cooperativas passam a usar os nomes dos assentados e os seus CPFs para subscrever pedidos de verba governamental. Ora no Ministério da Educação, ora no Ministério da Saúde, ora na Habitação, ora no Programa de Aquisição de Alimentos, mas sempre de um jeito inadequado para a administração pública. Você usa o nome da pessoa, usa o nome e o CPF dela, quando vem o recurso não vai para a pessoa que pediu, vai para a associação ou para a cooperativa que está fazendo lobby para receber o dinheiro, supostamente, para fazer obras de habitação rural, ou saúde no campo, ou educação no campo. E por que eu digo supostamente? Porque há acórdãos do Tribunal de Contas e medidas da CGU demonstrando, desde lá de trás, que apenas 16% do que é pedido vai para o destinatário final. Os demais volumes, os outros 84%, ficam com as entidades. Sim. Tanto é que, na virada do governo Temer para o Bolsonaro, o Banco Central, a pedido da CGU, recolheu de volta das contas dessas entidades 3 bilhões de reais que estavam lá depositados indevidamente, né, porque os assentados pediram o dinheiro, mas o dinheiro ficou com as entidades. Esses são só alguns exemplos, Schelp, do que já se levantou. Ô, deputado, na sequência, a pergunta é de Luiz Felipe Dávila. Dávila. Deputado Ricardo Salles, bom dia. Deputado, 2 dados objetivos que, ao meu ver, a CPI deveria atrair. Primeira coisa, eu vim aqui desafiando já na Jovem Pan, quero ver mostrar qual é o número de hectares de latifúndios que tem no Brasil. Não tem esse dado. E é óbvio que não tem esse dado. Então, primeiro precisa apertar na CPI para que nós possamos ter acesso aos dados. Se não tem terra improdutiva, parte desse argumento de invasão de propriedade privada, como o senhor falou, já está bem dito que é crime e não tem mais terra improdutiva. E segundo, deputado,
E os 90 milhões de hectares de terras que já foram delegados para reforma agrária e que hoje tem terra e não tem trabalhador para ocupar essas terras. Não é? A CPI não deveria tocar nesses pontos fundamentais para esclarecer a opinião pública e desmantelar esta imagem hoje que esses movimentos têm de estar fazendo justiça social? Bom, Felipe, bom dia. Esses dois pontos já foram tratados, obviamente estarão presentes no relatório. Com relação a terras improdutivas, ainda que seja terra improdutiva, invadir é crime do mesmo jeito. Até porque em nenhum momento está autorizado a invadir terra improdutiva. Então, ele não deixa de ser crime se tem terra improdutiva ou não. O que você disse é verdade. Com o agronegócio pujante que nós temos, não há terra improdutiva, porque quem tem terra e não quer ele próprio explorar, trabalhar por pecuária, etc., ele arrenda para terceiros. Então, praticamente no Brasil, não existe mais esse papo de terra improdutiva. E mesmo que improdutiva fosse, não é o MST ou qualquer outro movimento que vai se arvorar no direito de apontar uma área como improdutiva ou não. Essa indicação é feita pelo INCRA através de critérios técnicos de produtividade. E só então ela passa a ser passível de ser desapropriada, invadida nunca. Então esse papo diz, nós não estamos invadindo terra produtiva. Não, vocês não têm que invadir terra produtiva nem improdutiva. Não tem que invadir nada. E não são vocês que vão dizer, invasores de terra, que a terra é improdutiva ou não. Isso é uma parte da tua pergunta. A segunda parte é a seguinte, já houve um volume de assentamento gigantesco, 90 milhões de hectares, como você colocou, para um volume de famílias assentado muito menor do que o volume de agricultura familiar no Brasil, e uma questão importantíssima, que é o Chico Graziano, quando esteve há 2 semanas atrás na CPI, ou 3, ele trouxe uma demonstração do IBGE, dados, ali não é chute, igual o pessoal da esquerda faz, é dados. O Chico Graziano trouxe um dado muito interessante, que a média de custo de assentamento de família por lote é de R$217 mil por lote. Cada família custa para o Estado R$217 mil para ser assentada. Acontece que ela aufere de renda R$3.500 por ano. Ou seja, a receita que ela ofere com esses R$217 mil de custo é 1/5 da remuneração da poupança. Era muito melhor pegar os 217 mil, deposita em favor dessa família numa conta e deixa ela retirar os juros da poupança. Ela ia ganhar 5 vezes mais e não ia ter esse problema todo, essa instabilidade de reforma agrária. Não faz sentido mais essa discussão de reforma agrária no Brasil em pleno século XXI, 2023. Desculpa. Capês. Bom dia, Ricardo Salles. A CPI tem planos de fazer uma investigação um pouco mais aprofundada do que meros depoimentos? Por exemplo, rastreando movimentações bancárias e financeiras do movimento para saber quem financia e se as pessoas que estão praticando invasão são apenas funcionários remunerados desse movimento e, ao mesmo tempo, uma incursão em conversas telefônicas, mensagens de WhatsApp. Claro que vai ser necessária a intervenção do judiciário, mas se pensa em fazer algo um pouco mais invasivo, contando com ordem judicial para ter acesso a esses dados? Capês, ontem na CPI foram aprovados 21 requerimentos, dentre os quais algumas convocações, alguns convites, mas a maioria deles, talvez até os mais relevantes, são justamente essas informações a que você se refere agora. Nós pedimos informações bancárias, informações de transações e uma série de informações estratégicas, inclusive para o Banco Central, de entidades que fazem esse trabalho de fachada, como eu citei agora há pouco aqui na nossa entrevista. Pedimos também, é interessante, dados de um banco, que na verdade não é banco, é uma fintech, chamado Left Bank, fundado pelo ex-presidente do PT, ex-presidente da Câmara, Marco Maia, justamente para recolher dinheiro do mercado financeiro e distribuir para esses movimentos sem terra, esses grupos de invasão de propriedade. Agora, é importante lembrar, e aqui está aqui o Felipe, nosso colega nessa luta, que tem muito Faria Limer aí, que dá dinheiro para esse tipo de coisa. Sujeito viagem de primeira classe para a Europa, tem uma vida de burguês, mas dá dinheiro depois para o MST ficar invadindo propriedade. Bonezinho, camiseta. Nós vamos chamar essa turma para falar lá na CPI também. Eles vão ter que explicar por que eles têm apoiado esse tipo de atividade criminosa, tanto financeiramente quanto moralmente e juridicamente.
Deputado, muito obrigada pelos esclarecimentos. Contando aí pra gente o andamento da CPI do MST, nós conversamos com o relator da CPI, Ricardo Salles. Deputado, até a próxima. Obrigado, Paulo. Agora são 8h40. Atenção.